A palavra ela tem um grande poder, irmãos. A Bíblia vai dizer que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não hão de passar. Pode passar tantas coisas, mas cada letra, cada palavra do Senhor há de se cumprir. Não há dúvida do poder da palavra que sai da boca de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Os céus, as estrelas, tudo o universo foi criado através das palavras de Deus. Não há dúvidas também do poder das palavras que saem da boca de Jesus. Há uma passagem que Jesus se encontra com o centurião, e o centurião diz a ele que seu servo estava enfermo. Ou seja, o seu servo estava à beira da morte. Então ele encontra com Jesus e conta para Jesus. Jesus diz: vamos até lá. E ele fala: não, meu Senhor, não é necessário ir até lá. Basta apenas uma palavra sua e o meu servo será curado. Jesus não precisou estar naquele local para curar aquele servo, mesmo ele não estando lá, mas a palavra dele foi suficiente para que a cura viesse. Jesus não precisou tocar, Jesus não precisou fazer cirurgia, bastou apenas uma palavra. A Bíblia vai dizer também que Jesus estava ministrando seus sermões e alguns de seus discípulos acharam pesado as palavras de Jesus. E aí eles voltaram para trás, desistiram de seguir Jesus. Às vezes tem palavras na Bíblia, irmãos, que parecem ser pesadas para nós, mas toda palavra que sai da boca de Deus, toda palavra que vem de Jesus, ela não vem para trazer ferimentos, mas veio para trazer vida eterna aos nossos corações, irmãos. Por mais pesado que você achar da palavra, não desista de ouvir a palavra do Senhor. Não faça como aqueles discípulos que voltaram para trás. E então Jesus, vendo aqueles discípulos voltando para trás, desistindo, ele olha para os 12 discípulos e fala: vocês também não vão desistir? E Pedro fala bem assim: mestre, para onde poderíamos ir nós? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. A palavra de Jesus cura, a palavra traz vida e vida eterna. Mas eu quero dizer também que há um grande poder na palavra daqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Há um grande poder na palavra que nós liberamos. Com isso nós temos que prestar atenção no que nós estamos liberando, no que nós estamos falando. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia vai dizer em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. As nossas palavras podem gerar vida, mas também pode gerar morte. Então temos que estar muito atento com as palavras que nós liberamos. Às vezes você que tem filho, às vezes você acaba liberando palavras que não são de bênção, porque o seu filho, na idade de criança, faz arte, faz coisas indevidas, e às vezes nós lançamos palavras pesadas, palavras que não vêm da parte de Deus. Que nós venhamos se atentar às palavras que lançamos sobre a nossa família, que lançamos sobre o nosso casamento, que lançamos sobre a nossa casa, pois a palavra tem um grande poder, irmãos. E essa mensagem que Deus tocou no meu coração foi quando eu fiz uma viagem para a roça, a última vez que eu fui, e dentro do carro, conversando com a minha esposa, a gente só falava do poder da palavra. Eu falava daqui, ela falava de lá, e era só o poder da palavra, o poder da palavra. E ela me deu um testemunho sobre a vida dela, que há muito tempo atrás a mãe dela lançou uma palavra. É como eu disse, né, quando a gente tem criança, às vezes a gente lança palavras indevidas. E ela falou bem assim: você vai ver quando eu morrer e você tiver uma madrasta. Ela lançou essa palavra. E há muitos anos atrás a mãe dela veio a falecer, e nesse ano se cumpriu essa palavra. O pai da minha esposa se casou e hoje ela tem uma madrasta. Então quando ela me contou esse testemunho, Deus falou bem assim: escreva uma mensagem do poder da palavra. Eu fui sentindo que eu devia escrever isso,
e estaria ministrando isso, o poder da palavra. Dentro do carro eu já senti isso. E quando nós chegamos ao destino da nossa viagem, eu estava conversando com os primos, e um primo que não é da igreja, ele não é cristão, ele na conversa falou bem assim: rapaz, a gente tem que prestar muita atenção nas nossas palavras, porque as nossas palavras têm um grande poder. E aí ele deu um exemplo de um rapaz que morava ali perto, que ele lançava tanto uma palavra, e aquela palavra negativa veio se cumprir na família dele. Então aquele que não é crente também pôde perceber que há um grande poder na palavra. E Deus, ele confirmou essa mensagem quando, antes de vir, de voltar de viagem, a gente decidiu ir na casa de uma outra prima minha. E chegando lá, o esposo dela, o Ivan, ele mexe com plantas, tem rosas, umas coisas muito lindas, ele tem um carinho, um cuidado, e nós elogiamos, né, aquelas plantas, aquelas rosas, aquele canteiro. E ele falou bem assim: Rafael, eu vou te contar uma coisa, você não vai acreditar. Aí eu falei: o que, Ivan? Há um grande poder na palavra. Aí quando ele falou isso, eu falei: meu Deus, a terceira vez o Senhor vem batendo nessa tecla, o poder da palavra. E ele falou bem assim: você estava falando dessas plantas. Eu, desde muito tempo, sempre gostei de cuidar das plantas, das rosas. E eu tinha uma mulher, e ela falou bem assim comigo: Ivan, você gosta tanto dessas rosas, que você deveria casar com uma rosa. E sabe o que aconteceu? Ela profetizou que ele iria casar, não com ela, mas que casaria com outra. Ele veio a se casar com outra pessoa, e essa pessoa se chama Rosa. Ele casou com a minha prima chamada Rosa. Aí eu falei: meu Deus, é a confirmação que eu tenho que escrever essa mensagem e tenho que passar para a igreja. Eu senti isso. Então, quando o pastor ele me deu a oportunidade de estar trazendo uma mensagem nessa noite, automaticamente o Senhor já foi ligando o gatilho. A mensagem é essa: o poder que tem na palavra que nós liberamos. Há uma frase que diz bem assim, que é melhor ser dono do silêncio do que ser escravo das palavras. Mas eu digo que melhor do que ser dono do silêncio é abrir a boca para profetizar. A minha casa é de Deus, a minha filha é do Senhor, o meu casamento é uma bênção, a minha família é uma bênção. E venhamos abrir a boca para trazer vida, para trazer bênção ao nosso lar, para trazer bênção à nossa casa. Há um versículo, 2 versículos, que eles são muito pesados, mas eu pensei até de não ler ele aqui, mas o Senhor ele me tocou muito para falar. Como eu disse aqui no início, que tem palavras que são duras, mas as palavras duras de Jesus, de Deus, ela traz vida, ela traz salvação. Então eu queria compartilhar com você Mateus capítulo 12, versículo 36. Diz assim a palavra: eu vos digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Olha só o grande poder que tem na palavra. E a gente vai ter que prestar conta por cada palavra, como diz a Bíblia, inútil que lançamos. Eu não sei se no decorrer da sua vida você lançou muitas palavras negativas sobre o seu filho, sobre o seu casamento, sobre a sua família, talvez até por você mesmo. Às vezes você lançou que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vale nada. Eu não sei quantas palavras negativas que você usou, até mesmo contra a vida do próximo. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Irmãos, não há dúvida
que há um grande poder nas palavras. A Bíblia vai dizer também em Provérbios capítulo 12, versículo 18, que há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A palavra, a gente pode ver no nosso dia a dia que a palavra lançada, ela pode encorajar a outro, mas também pode desanimar a outro. Tantas pessoas, irmãos, que têm sonhos, têm projetos, e compartilham esse sonho, esses projetos a outras pessoas, e depois dessa conversa, essa pessoa desanima do seu sonho. Às vezes a pessoa fala, eu quero abrir um negócio assim, assim, aí a pessoa fala, não, já conheço umas 10 pessoas que tentou esse mesmo ramo e nunca deu certo. E aí a pessoa estava cheia de ânimo, cheia de alegria, e de repente recebe aquela palavra e desanima até mesmo de um sonho que muitas vezes é o próprio Deus que coloca no nosso coração, e por ouvir aquela palavra acaba desanimando. Então a gente pode ver isso nos dias de hoje. Tem palavras que ela pode edificar, mas tem palavras que podem destruir, tem palavras que podem ferir. Hoje, nos dias de hoje, quantas pessoas se encontram depressivas por causa de palavras que lançaram sobre a vida delas? Tem pessoas que dão tanto ouvido à voz do outro e esquecem tudo aquilo que Deus diz a nosso respeito. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a imagem e semelhança do Senhor. O que importa sobre a sua vida não é o que os outros dizem, mas é o que Deus diz ao seu respeito. Não deixa a sua vida ser edificada na palavra do outro. Jesus nos ensinou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é um homem prudente que está edificando a sua vida sobre a rocha. Uma vida edificada com a palavra de Deus, com a vida de Jesus, com as palavras de Jesus, é uma vida edificada sobre a rocha. Quando você está firmado em Jesus, firmado nessa rocha, pode vir a tempestade, pode vir os ventos que vai combater sobre esta casa, e essa casa permanecerá de pé. A Bíblia também diz em Provérbios capítulo 4, versículo 20, projeta para a gente, por favor. Olha a palavra de Deus para nossas vidas. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, preste atenção às palavras de Deus, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são viva para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe de seus lábios a maldade. Eu queria chamar o Ministério do Louvor e projeta para a gente Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você não vê a palavra, mas a palavra que você não vê criou tudo que você vê. A palavra, ela tem um grande poder. Antes do universo existir, antes das estrelas existir, primeiro foi lançada uma palavra de Deus. E quando eu li esse versículo, era como o Senhor me falando bem assim: tem muitas coisas que não aconteceram ainda, porque o meu povo não abriu a boca para lançar primeiro a palavra. A Bíblia diz que primeiro veio a palavra, depois veio o universo, as estrelas. Deus, ele lançou a palavra e depois veio o cumprimento da palavra. Tem pessoas que estão passando por um momento na sua vida que só está faltando você abrir a boca e clamar a Ele. Se Bartimeu escolhesse o silêncio, ele continuaria cego.
mas ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tentaram calar a boca dele, tentaram calar as palavras dele, mas ele gritou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí ele chamou a atenção do mestre e recebeu a cura. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 37, no versículo 1, que a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E no versículo 7: e eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. No versículo 9, a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses corpos, para que vivam. 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Eu queria te convidar também a ficar de pé. Ezequiel, ele chegou no lugar onde só tinha ossos. Ele chegou no lugar onde era um vale de ossos secos. E tem pessoas que em determinado momento da sua vida se encontra em algo parecido, aonde só vê morte. Mas a palavra de Deus nessa noite, ele te manda profetizar.